Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar novamente sobre uma das operações fundamentais da matemática, que é a divisão. Fiquem bastante atentos, prestem bastante atenção no que nós vamos estudar hoje, pois a sua atenção faz muita diferença na hora de você compreender todo o conteúdo que está sendo explicado durante a aula. Primeiro vamos identificar o que é a divisão. Bom, a divisão é uma das 4 operações básicas da matemática, estando presente no nosso dia a dia, na nossa vida estudantil, mas também no cotidiano de todos nós. Ela está sempre presente na nossa vida, mesmo de forma que a gente não perceba. Assim como a adição, ela possui a sua operação inversa, que é a multiplicação. Como a operação inversa da adição é a subtração, a divisão também possui a sua, que é a multiplicação. Ao realizar a divisão de números naturais, é o mesmo que repartir em partes iguais os números, ou qualquer outra quantidade. Na operação de divisão, o dividendo é como se chama o número que vai ser dividido, enquanto que o divisor é o número que divide o cálculo dessa divisão. E o quociente é o resultado da operação. De tal modo que numa divisão nós temos 15 dividido para 3 é igual a 5. Como a gente já disse que o inverso da divisão é a multiplicação, a gente pode confirmar essa divisão fazendo a multiplicação de 3 vezes 5, que é igual a 15. Então, por isso que a gente diz que a multiplicação é o inverso da divisão. O que é dividir? A gente já viu que dividir é repartir igualmente. Nós temos 15 dividido para 3. Nós temos a continha armada e vamos dizer que 15 dividido para 3 é igual a 5. E vão restar 0, porque nós dividimos igualmente 15 para 3. Deu 5, deu para formar 5 grupos iguais e não restou nada. Como a gente pode observar nessa imagem. Nós temos 3 coelhinhos. Cada coelhinho ganhou 5 cenouras. Quando a gente juntar esses 3 grupos, nós vamos obter um total de 15. Então, nós dividimos 15 cenouras para 3 coelhos e cada coelho recebeu 5 cenouras. E não restaram nenhuma cenoura a ser dividida, certo? Então, a gente pode dizer que realizar a divisão de números naturais é o mesmo que repartir em partes iguais esses números. Os termos da divisão. Nós viemos falando já em outras aulas sobre os termos das operações. Nós já falamos sobre os termos da adição, da subtração, da multiplicação e hoje nós vamos observar quais são os termos da divisão. Observe que a gente já fez a divisão do 15 por 3, que deu 5. O 15, nesse caso aqui, ele é o dividendo, que é aquele número que está sendo dividido. Ele está sendo dividido por 3. Então, o 3, ele é o divisor. Ele vai indicar quantos grupos nós vamos formar com o 15. O 5 é o resultado dessa divisão. Então, ele é chamado de quociente. E o 0, que foi aquela quantidade que sobrou, ele é chamado de resto. Então, os termos da divisão é dividendo, divisor, quociente e resto. Vamos observar mais um pouco os termos da divisão. Nós temos aqui 92 dividido para 4, que deu igual a 23. E restaram 0. Nós vamos observar que o 92, ele é o dividendo. E que o dividendo é como chamamos o número que está sendo dividido. O 4, ele é o divisor. O divisor é o número que
vai dividir aquele cálculo. Ou seja, o 4 ele está dizendo em quantas partes nós vamos dividir o 92. O 23, ele é o quociente. O quociente, ele é o resultado da divisão. Nesse aqui, o 0 é o resto, que é o que vai sobrar dessa divisão. Então, mais uma vez, os termos da divisão é o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. A divisão é a operação inversa da multiplicação, como a gente viu lá no início, onde nós temos 15 dividido para 3, que foi igual a 5. Para a gente confirmar, a gente faz o inverso, a gente multiplica 5 vezes 3, que é igual a 15. Por isso que a gente diz que a multiplicação e a divisão são operações inversas. Assim, na divisão, o 15 é o dividendo, o 3 é o divisor e o 5 é o quociente. Não esqueçam dessas pequenas informações, que a multiplicação e a divisão são operações inversas, que os termos da divisão é dividendo, divisor e quociente. O que é uma divisão exata? Bom, uma divisão exata é aquela que o resto é igual a 0. Ou seja, é quando você reparte uma determinada quantidade em uma determinada quantidade de grupos e não resta nada. Então, essa é chamada de divisão exata. Por exemplo, aqui nesse cartaz nós temos que 24 dividido para 6 foi igual a 4. E não sobrou nada, sobrou 0. Então, essa é uma divisão exata, porque o resto foi igual a 0. Então, toda conta que der resto igual a 0 vai ser uma divisão exata. Toda vez que der resto diferente de 0, aí vai ser uma divisão não exata, porque sobrou alguma coisa. Então, quando não sobra, é exata. Quando sobra, é não exata. Divisão com resto e divisão sem resto, ou seja, divisão exata e divisão não exata. Vamos observar essa divisão. 4 dividido para 3 deu 1 e sobrou 1. Porque com o 4 você forma um grupo de 3 e sobra 1. Então, o 4 é o dividendo, o 3 é o divisor, o 1 é o quociente e o 1 que sobrou é o resto. Nós temos também 24 dividido para 6, onde o 24 é o dividendo, o 6 é o divisor, o 4 é o quociente e o 0 é o resto. Qual dessas divisões é uma divisão exata? Será que na divisão onde o quociente foi 1 e sobrou 1, será que ela é uma divisão exata? Ou será que na divisão onde o quociente foi 4 e o resto foi 0, é que é uma divisão exata? Bom, lembre-se que divisão exata é aquela divisão que não sobra nada, onde o resto é igual a 0. Então, nesse caso aqui, a divisão exata é aquela que tem 0 como resto, certo? As palavrinhas da matemática que vai nos dar a ideia de divisão. Bom, é o dividendo, partes iguais, divisor, metade, partido, dividido, cada, repartir, distribuir, parcelar. Bom, toda vez que você tiver em uma situação, problema que você tem que resolvê-la e que aparece algumas dessas palavrinhas, então você já sabe que você vai utilizar uma divisão para resolver essa situação. Vamos aos exemplos. Para realizar uma gincana, a organizadora irá dividir, ou a palavrinha dividir, 75 pessoas em 5 equipes.
quantas pessoas ficarão em cada equipe? Bom, ela vai dividir. Então, nós vamos pegar 75 e dividir para 5. Nós vamos procurar aquele número que vai ser multiplicado por 5, que vai dar 75. Primeiramente, nós vamos dividir 7 para 5, que é igual a 1. Aí, você multiplica 5 vezes 1, que é igual a 5. Depois, você vai subtrair. 7 menos 5 é igual a 2. Aí, ou seja, com o 7, você forma um grupo de 5 e sobra 2. Esse 2 você vai juntar com o próximo número a ser dividido, que no caso vai ser o 5. Agora, nós vamos dividir 25 para 5, que dá para formar quantos grupos de 5 utilizando 25? Dá para formar 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Agora, nós vamos subtrair. 25 menos 25 é igual a 0. Então, o que a gente pode concluir com essa divisão? Que 75 dividido para 5 é igual a 15 e sobra 0. Então, quantas pessoas ficarão em cada equipe? Ficarão em cada equipe 15 pessoas, certo? Vamos para o próximo exemplo. No Dia das Mães, o vendedor de flores repartiu, a palavrinha, repartiu 204 rosas em 6 ramalhetes. Quantas rosas haviam em cada ramalhete? Bom, ele tinha 204 rosas formou 6 ramalhetes. Quer saber quantas rosas ele botou em cada um desses ramalhetes? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramalhetes. Nós queremos saber quantas rosas ele botou em cada um, se ele tinha um total de 204 rosas. Então, nós vamos pegar 204 e vamos dividir para 6, onde o 204 é o nosso dividendo e o 6 é o nosso divisor. Primeiro, nós vamos dividir o 20 para 6. Por quê? Porque o 2, ele é menor do que 6, então somente o 2 não dá pra gente dividir para 6. Então, nós vamos dividir 20, que vai dar 3. Então, nós vamos multiplicar 3 vezes 6, dá quanto? 3 vezes 6 é igual a 18. Então, de 18 para chegar em 20, falta quanto? É só você pegar 20 menos 18, que é igual a 2. Ou seja, com o 20 dá pra gente formar 3 grupos de 6 e sobram 2. Agora, nós vamos baixar o 4, que é o próximo número a ser dividido. No caso, nós vamos dividir agora 24 para 6. Ou seja, quantos grupos de 6 dá pra gente formar utilizando 24 flores, 24 rosas? Dá pra gente formar 4 grupos. Aí, a gente faz a mesma coisa. 4 vezes 6 é igual a 24. E subtrai 24 menos 24, que é igual a 0. Então, a gente volta lá no problema e vê qual é a pergunta que está sendo feita. Quantas rosas havia em cada ramalhete? Havia em cada ramalhete 34 rosas. Então, quando a gente dividiu 204 para 6, nós formamos quantos grupos? Nós formamos 34 grupos. Ou seja, nós formamos 6 ramalhetes, cada ramalhete com 34 rosas. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a divisão. Até a próxima aula e um forte abraço.